8, o sobrenatural. É interessante que o sobrenatural encanta os nossos olhos. O 8, o sobrenatural, ele traz para nós uma visão de transcender, algo sobrenatural. E quando nós estamos em conexão com o número 8, sem sombra de dúvida, nós ficamos maravilhados. E o futuro, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar, ela nos aponta desse número 8, como por exemplo, na era messiânica, a transcendência completa da ordem natural acontecerá no futuro messiânico. Eu, como gosto muito desse tema da era messiânica, nós temos N profecias que falam da era messiânica. É importante nós falarmos aqui que o Mashiach da Bíblia, o Messias da Bíblia, o Messias da Torá, o Messias dos profetas, judeu, é muito diferente do Messias que inventaram por aí. Por exemplo, característica do Messias: o Messias precisará ter um pai biológico e uma mãe biológica. Ele precisará ser da linhagem direta de Davi. Senão, não é o Messias judaico, não é o Messias que as Escrituras Sagradas prometem, não é o Messias que a Torá e os profetas relatam. Na era messiânica, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, nós vamos perceber o número 8 em ação. E o que vai acontecer? Diz lá o profeta Isaías, no capítulo 2, que haverá uma paz global, uma paz no mundo inteiro. O que isso significa? O profeta diz, no capítulo de número 2, que Hashem vai transformar foices em paz. Isto é, ele vai transformar armas em ferramentas de trabalho. A guerra vai cessar e de modo global. Haverá uma paz. E a paz de Isaías 2 não é uma paz interior. Embora, quando nós temos paz externa, temos paz interior, sem sombra de dúvida. Mas ali está falando de uma paz entre as nações. O texto de Isaías 2 é muito claro que Hashem vai cessar a guerra. Agora, para isso acontecer, tem que transcender. Para isso acontecer, o número 8 tem que entrar em ação. E a era messiânica será uma época que nós vamos ver a transcendência de Hashem. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus na era messiânica. Então o Humash, ele traz para nós, ele explica para nós, na introdução dessa paraxá, essa ideia, este ensinamento do número 7, que representa a ordem natural, aquilo que nós estamos acostumados. Como, por exemplo, eu sei que a semana tem 7 dias, que Deus estabeleceu 7 dias, algo costumeiro, algo natural. Agora, quando nós pensamos no 8 e começamos a ver fogo descer do céu, aí já é algo que transcende, aí já é algo sobrenatural. Então o 8 aqui nessa paraxá de Shemini, é isso que os sábios estão nos ensinando, algo sobrenatural. E aí, queridos, pensando num futuro, na era messiânica, nós sabemos que na era messiânica muitas coisas vão transcender. Nós vamos contemplar o sobrenatural. E nós temos que ansiar por isso. Precisamos ficar ansiosos para que essa época gloriosa chegue logo. Por exemplo, Isaías 2, a guerra vai ser extirpada. Haverá paz de modo global. E continuando aqui, a leitura do Humash, não obstante, a visão divina que teremos na era messiânica excederá qualquer uma que já tenha existido, até as revelações proféticas vividas
pelos judeus nos principais momentos espirituais da história judaica: a abertura do Mar Vermelho, a entrega da Torá e assim a revelação da divindade no tabernáculo, ocorrida pela primeira vez nos eventos descritos nessa paraxá. Olha que coisa maravilhosa! Então o Humash, ele está gritando para nós, ele está nos ensinando aqui que na era messiânica, a revelação, o transcender, o sobrenatural será superior em comparação às revelações e às manifestações em tempos anteriores. Então, só por isso, já dá para nós imaginarmos como será glorioso a era messiânica. No futuro, porém, o caráter da realidade mudará, e com ele a capacidade do olho físico, seu campo de visão, se expandirá, possibilitando-lhe ver divindade naturalmente. A existência de Deus e sua criação contínua da realidade se tornarão óbvias. A consciência humana será o oposto do que é atualmente. Hoje, a materialidade é evidente e a divindade, quando a percebemos, parece anômala. No futuro, a divindade será evidente e a materialidade, uma esfera da criação consciente de si e não de Deus, parecerá anômala. Então o que o Humash está falando? Que hoje a maioria das pessoas, elas conseguem ver mais o material, mas na era messiânica vai inverter o processo. Nós vamos ver o espiritual. Isaías diz, lá no capítulo de número 11, capítulo de número 9, que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então, aguardamos o número 8, aguardamos a era messiânica. Eu separei aqui 3 coisas que vão acontecer de sobrenatural na era messiânica. Por exemplo, na era messiânica, nós vamos ter a ressurreição dos mortos. Está escrito em Isaías, capítulo 26, verso 19: vossos mortos serão revividos, meus cadáveres levantar-se-ão, despertai e cantai, vós que morais no pó, pois um orvalho de luzes é o vosso orvalho. Isaías capítulo 26, verso de número 29. Eis que eu abrirei vossos túmulos e vos levantarei dos vossos túmulos, meu povo. Eu vos trarei para a terra de Israel. Sabereis que eu sou Deus, quando eu abrir os vossos túmulos e quando eu vos reviver dos vossos túmulos, meu povo. Eu colocarei o meu espírito em vós e vivereis. E eu vos colocarei sobre vossa terra e sabereis que eu, Deus, falei e fiz, diz Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, verso 12 ao 14. Diz ainda o profeta Daniel: muitos daqueles que dormem no pó da terra despertar-se-ão. Então, olha que coisa interessante. Olha o transcender. Olha o sobrenatural que representa o 8 acontecendo na era messiânica. Haverá ressurreição dos mortos. Uma vez, alguém me perguntou: mas como pode o pó se levantar? Pois é, nos olhos humanos parece impossível, mas na era messiânica, a informação que nós temos é que haverá a ressurreição dos mortos. Uau! Algo sobrenatural vai acontecer na era messiânica. Outra característica da era messiânica
que tem conexão com o 8, que transcende a lógica humana, é o fim das doenças e da morte. A era messiânica testemunhará a derradeira felicidade física e espiritual. Todos serão curados. Está lá em Bereshit Rabá, capítulo 20, verso 5. O cego, o surdo e o mudo, o aleijado, quem quer que tenha qualquer defeito ou incapacidades, os olhos do cego recuperarão a clareza da visão, os ouvidos do surdo serão abertos, o aleijado saltará como um veado, e a língua do mudo cantará. Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. A própria morte cessará, como foi dito, a morte será tragada para sempre, e Deus secará as lágrimas de toda a face. Isaías capítulo 25, verso de número 8. Olha que interessante isso daqui. Isso aqui transcende, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é o número 8. Nós aprendemos que o número 7, ele é algo natural, como por exemplo, 7 dias da criação. Como por exemplo, a semana contém 7 dias, algo que eu estou acostumado. Mas o 8, ele representa transcendência, algo sobrenatural. Foi no 8º dia que desceu fogo do céu e consumiu ali o altar em Shemini. 8 representa transcendência. E a era messiânica, ressurreição dos mortos, fim das doenças e fim das mortes, algo sobrenatural. E aí, tudo isso que eu estou falando tem uma correlação com o que os sábios falaram aqui na introdução do Rumash, que na era messiânica, o número 8, a transcendência, será muito superior, até mesmo daqueles momentos na história dos Bené Israel, como a abertura do Mar Vermelho. Nós vamos contemplar o número 8, a transcendência na era messiânica. E olha que interessante, queridos. Temos mais aqui um ponto que eu queria trazer aqui para os amados. A questão do conhecimento de Hashem. Então está escrito que na era messiânica será uma época de consciência universal, percepção e conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus na era messiânica, ele não terá bloqueio. A terra vai ser cheia do conhecimento de Deus, algo sobrenatural. Então, isso nós vamos encontrar em vários textos da Bíblia, como por exemplo, Isaías 11:9, Abacuque 2:14, onde está escrito: a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 40, verso 5, a glória de Deus será revelada e toda a carne verá, reunida que a boca de Deus falou. Então, olha que interessante. Número 8 na era messiânica. Toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Aí eu pergunto, essa era messiânica já chegou? Evidente que não. Mas já estamos às portas. Para quem estuda o judaísmo e conhece as profecias bíblicas com fundamentação judaica e interpretação rabínica, sem sombra de dúvida, já está começando a enxergar algumas características aos nossos olhos. E a consciência e o conhecimento de Deus, de fato, será algo sobrenatural na era messiânica. Por exemplo, está escrito em Jeremias capítulo 31, verso de número 32 e 33, eu colocarei o meu ensinamento em suas entranhas, eu escreverei em seus corações, e eu serei para eles Deus, e eles serão o meu povo.
Eles já não precisarão ensinar um ao outro, e um homem ao seu irmão dizendo: conheça Deus, pois todos eles me conhecerão, do menor até o maior deles. Então vai acontecer algo sobrenatural na era messiânica, a questão dos ensinamentos, do conhecimento de Deus. Toda a terra vai ter o conhecimento de Deus. E dizem os grandes sábios, o que uma pessoa levaria 80 anos para aprender, o Mashiach, o Messias, vai colocar na mente das pessoas em 5 minutos. Então é algo transcendente, algo sobrenatural. E aí você pergunta, o que essa palavra, o que essa reflexão na Parashá de Shemini tem a ver com a minha vida? Eu sou um Benenoa e eu digo que tem muito a ver. Eu digo que tem tudo a ver. Se você reparar na Parashá, nós estamos no 8º dia. Porém, para tudo acontecer, teve a participação humana. Os sacerdotes, Moshe, teve que fazer a parte deles, montando, desmontando o tabernáculo, preparando o altar, preparando o sacrifício correto. Qual é o nome disso? Participação humana, trazendo ali uma participação na organização, na divulgação. E aí entrou o número 8, a manifestação de Hashem mandando fogo do céu. E o que nós aprendemos? Eu sei que o número 7 é o natural e o 8 é o sobrenatural. E o que nós aprendemos? O que nós, Benenoah, podemos fazer? Divulgarmos o conhecimento da Torá, divulgarmos a palavra do Eterno, divulgarmos a verdade, divulgarmos de fato que no futuro nós vamos participar de uma era messiânica, onde haverá ressurreição de mortos, onde não haverá doenças, onde a morte vai ser tragada, onde o conhecimento de Deus vai ser global, onde haverá paz, Isaías capítulo 2, e todo esse montante de texto da Bíblia, ele nos mostra o que vai acontecer de fato no futuro. É registrado na Torá e nos profetas que essa era sobrenatural vai acontecer. E nós, como Benenoah, nós não somos judeus, mas seguimos o judaísmo, agarramos nas vestes de um judeu e estamos aprendendo com eles como nos comportarmos como servos de Deus. E nessa hora eu me lembrei da frase de Maimônides: todo aquele que decidiu ser um Benenoah, ele é amado por Deus, ele é considerado, ele é chamado como um tzadik entre as nações, um justo entre as nações, e tem direito no mundo vindouro. Isto é, nós estaremos lá, nós estaremos nesse momento tão glorioso. Então, nós como Benenoah, vamos divulgar a Torá, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos trazer luz no meio da escuridão. Deus nos deu a Torá. Para nós também, Benenoah, as 7 leis e as suas derivações. E vamos fazer o que o profeta Isaías nos deixou lá no capítulo 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. A luz da Torá, ela vai trazer o sobrenatural, o número 8. Que possamos, como Benenoah, trazer essa luz para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo assim, estaremos acelerando essa vinda do Mashiach e o número 8 em nossos olhos de uma maneira mais rápida. Amém? Que o Eterno nos abençoe e que possamos cumprir a nossa missão. Baruch Hashem.